Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para a nossa segunda aula, nosso segundo encontro do curso de aprofundamento da fé sobre os 4 dogmas marianos, como celebrar com fé as festas de Maria. Na semana passada tivemos nosso primeiro encontro em que apresentamos o curso, apresentamos as ferramentas que estamos utilizando. Estamos realizando todas as quartas-feiras à noite o nosso encontro online, nossa aula online pela ferramenta Google Meet. E temos também um espaço virtual, uma sala de aula Google Classroom com material sobre os 4 dogmas da Virgem Maria, nesse nosso esforço por ajudar a celebrarmos com renovado ardor, com uma fé melhor instruída os mistérios da Santíssima Virgem Maria. Hoje nós queremos continuar o curso tentando estabelecer algumas balizar alguns fundamentos sobre os mistérios da Virgem Maria. O título dessa aula é o caráter cristocêntrico dos dogmas marianos. Ou, se quisermos, como todo o mistério da Virgem Maria está intimamente relacionado ao seu Filho Jesus. Ou ainda, se quisermos, como os dogmas marianos apontam para Jesus. A fé mariana aponta para Jesus. A devoção mariana conduz a Jesus. O mistério de Jesus está presente no mistério da Virgem Maria, ou melhor, o mistério da Virgem Maria é parte do mistério de Cristo. Em alguma medida, se houve aqui e ali, mesmo em espaços católicos, alguma crítica à devoção mariana, no sentido de dizer que ela, de alguma forma, desviaria os fiéis de Jesus Cristo, ou que o culto à Santíssima Virgem Maria, de alguma forma, diminuiria o culto devido a Jesus Cristo, ou que a devoção à Virgem Maria, de alguma forma, prejudica essa centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Veremos que estas são colocações indevidas. Na verdade, a verdadeira devoção a Maria, verdadeira devoção à Virgem Maria nos leva para Jesus. Nada em Maria nos afasta de Jesus. Vamos começar por pensar qual a relação entre os 4 dogmas marianos e Jesus Cristo. Aqui estamos falando do dogma da maternidade divina, do dogma da virgindade perpétua, do dogma da Imaculada Conceição, do dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu. A Imaculada Conceição, que é um dogma que, de alguma forma, nós celebramos ontem. Veja, mas como ontem? Estamos em setembro, a Imaculada Conceição é em dezembro, sim. A solenidade da Imaculada Conceição é no dia 8 de dezembro. É no dia 8 de dezembro que celebramos com alegria este mistério de Deus que gerou, que concebeu, que criou a Santíssima Virgem Maria, imaculada de todo o pecado, deste ser humano, que é a Virgem Maria, ser humano perfeito, porque livre de toda a mácula do pecado. E Deus não nos criou para o pecado. E o pecado não estava no projeto de Deus. Portanto, Maria, imaculada, é a perfeição do projeto da criação de Deus. Mas o que é que isso tem a ver com setembro?
Ontem, 8 de setembro, celebrávamos a festa da Natividade da Virgem Maria. Isto é, o Natal da Virgem Maria, o nascimento da Virgem Maria. Se quiséssemos dizer assim, celebrávamos ontem o aniversário natalício da Virgem Maria. A tradição da igreja é sempre celebrar como dias natalis, não é? Dos santos, o dia de sua Páscoa, o dia de sua entrada no céu, o dia de sua morte. Por isso, todos os santos antigos, todos tinham seu dia litúrgico no dias natalis. Depois, com o tempo, com os problemas no calendário, às vezes o calendário muito cheio, um santo morre no dia de outro santo, ou no dia de uma festa de Nosso Senhor e não pode ser celebrado naquele dia, a igreja foi colocando outros dias. Mas a tradição original é a celebração de um santo em seus dias natalis. Daí a grande festa mariana em 15 de agosto, a festa da Assunção de Maria, isto é, a festa da sua entrada no céu, da sua Páscoa. 15 de agosto é a Páscoa de Maria, quer dizer, é a sua entrada no céu. É o seu dias natalis, digamos assim. Talvez por isso o dia 8 de setembro, em que celebramos o nascimento da Virgem Maria, não tenha ganhado tanta notoriedade assim. Mas é uma festa da igreja que é celebrada 9 meses depois da Imaculada Conceição. Olha, em 8 de dezembro nós celebramos Maria, que é concebida sem pecado, que é gerada sem pecado. 8 de setembro, 9 meses depois, nós celebramos Maria, que nasce para esta vida. Algo como a igreja faz com Nosso Senhor Jesus Cristo. A 25 de março celebra a Anunciação, isto é, a concepção de Jesus Cristo, homem-deus no seio de Maria. E 9 meses depois, 25 de dezembro, celebra o Natal do Senhor, o seu nascimento neste mundo. Bom, que relação tem os dogmas marianos com Jesus Cristo? São verdades de fé sobre a vida da Virgem Maria. Mas todos eles apontam diretamente para o mistério de Jesus. A começar, as controvérsias que dão origem ao dogma da maternidade divina, lá no século IV, são controvérsias cristológicas. O que está em disputa na igreja primitiva é: Jesus Cristo é Deus? Ou se trata de um outro diferente de Deus? Esta é a pergunta que rasga a igreja nos primeiros séculos. A ortodoxia, isto é, a fé reta, permaneceu, e aqui por ortodoxia é preciso ser claro, eu não estou me referindo à igreja ortodoxa como nós a conhecemos hoje, não é isso. Ortodoxia como conceito, isto é, a fé reta, a fé que não se deixou levar por este ou aquele desvio. A fé reta permaneceu dizendo: Jesus é Deus. Só que este mistério foi sendo desvelado aos poucos à compreensão dos cristãos. O primeiro movimento, a primeira preocupação da primeira geração de cristãos é anunciar Jesus Cristo ressuscitou. É anunciar a boa nova, é anunciar o evangelho. Jesus Cristo ressuscitou. São Paulo vai dizer se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. O querigma apostólico será: este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou. Pronto. Este é o grande anúncio. Deus mandou o seu Filho
Ele morreu na cruz para nos salvar e redimir nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aos poucos, a igreja vai aprofundando este mistério. E este aprofundamento no mistério, este movimento de mergulho no mistério de Cristo, vai fazendo emergir os problemas teológicos. E o grande problema teológico da igreja primitiva gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. É a resposta à pergunta: Jesus Cristo é Deus? Teremos outros? O Espírito Santo é Deus? Qual é a natureza da relação entre essas pessoas da Santíssima Trindade? Mas isso não é objeto do nosso curso. Este problema teológico sobre a divindade de Jesus Cristo ecoou no mistério de Maria. Aí é preciso se dizer que a fé do povo, ou o sensus fidelium, não é? O sentido da fé do povo, já havia reconhecido Maria, mãe de Deus. É quando surge na igreja um movimento que quer em demasia acentuar a divindade de Cristo, separando-a de sua humanidade, que se vai elaborar o seguinte raciocínio teológico que nós vamos explorar com mais profundidade, vamos discutir isso, o concílio que o declara, a questiúncula teológica, vamos ver isso mais à frente. Mas aí vai surgir um grupo na igreja que vai dizer, olha, Maria não é mãe de Deus, porque Maria é mãe do homem Jesus. O Filho de Deus não é filho de Maria. Maria é mãe do homem Jesus. Ela seria o que alguns cristãos chamavam de Christotokos, ou Antropotokos. Isto é, mãe do homem, Antropotokos, ou mãe de Cristo, Christotokos. Mas não Theotokos, mãe de Deus. A igreja vai se debruçar sobre esse problema e dizer, não, Maria é mãe de Deus. Maria é Theotokos, em grego. Veja que o problema que está aí não é Maria. O problema que está aí não é em referência a Nossa Senhora, é em referência à pessoa de Jesus Cristo. É em referência à pessoa de Jesus Cristo que se dá a discussão. E nós diremos, Maria é mãe de Deus porque Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Este é o ponto. Ao afirmar Maria, mãe de Deus, estamos afirmando Maria é mãe de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso é importante que se diga, porque óbvio que Maria não é mãe do Pai Eterno, nem mãe da Santíssima Trindade. Mas alguém pode se confundir. Então, a afirmação Maria, mãe de Deus, o dogma da maternidade divina, fala não tanto de Maria, mas fala da indivisibilidade, da unidade entre Deus e homem na pessoa de Jesus Cristo. Isto é, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Totalmente Deus, totalmente homem. E Maria é mãe desse Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, claro que Maria não é mãe do Verbo eterno, da segunda pessoa da Santíssima Trindade na eternidade, porque senão ela seria uma deusa. Maria é mãe de Jesus Cristo, homem-Deus. O problema é que havia uma discussão teológica separando a pessoa de Jesus Cristo, homem,
da pessoa de Jesus Cristo, Verbo encarnado. Como se houvesse em Jesus Cristo duas realidades distintas, Deus e homem, água e óleo, que não se misturavam, que não formavam uma unidade, estavam justapostos, mas não constituíam uma unidade. E a igreja vai dizer não. Pelo mistério da encarnação, o Verbo eterno assume a nossa carne, se encarna. E se encarnando, torna-se homem. E Maria é a mãe deste Verbo encarnado. Portanto, ao chamarmos Maria mãe de Deus, estamos prestando honra ao seu filho Jesus, dizendo: Jesus é verdadeiro Deus. Portanto, o grande título de Maria, Maria mãe de Deus, é o grande título. Se nós quiséssemos dizer assim, né? O que é? Qual é o grande título da Virgem Maria? Se eu quisesse dar à Virgem Maria um grande título, que título seria esse? Mãe de Deus. Nada é maior que isso. Maria é santíssima, é imaculada, Maria é toda bela, mas Maria é tudo isso. Por quê? Ou em função de ser mãe de Deus. Portanto, a divindade materna de Maria fala da divindade de Jesus. O segundo dogma, o dogma da virgindade perpétua, também fala da divindade de Jesus. Veja, o que é o dogma da virgindade perpétua? E hoje eu estou aqui passando em revista isso de forma bem inicial, porque nós vamos ter tempo de discutir cada um deles aprofundadamente. Suas bases bíblicas, suas bases teológicas, de cada um dos dogmas. Mas aí dizemos, Maria é virgem. A fé da igreja é que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E por virgindade aqui nós entendemos a virgindade física e a virgindade também chamada virgindade da alma e virgindade da mente. Quando estivermos falando do dogma da virgindade, vamos falar mais sobre isso. Mas é também virgindade física. Às vezes a gente ouve umas coisas assim, não, a virgindade de Maria fala dessa sua alma pura, que é virgem do pecado. É verdade, fala disso também. Mas não quer dizer, não está se importando com a questão física, o ímen rompido ou não rompido. Não, isso não é verdade. A fé da igreja é de que a virgindade de Maria é também virgindade física. E aí alguém diz, mas veja, ela pariu, ela deu à luz a um filho, ela pariu um filho por parto normal, parto de canal vaginal. Como é que isso se deu sem romper o ímen? Não sei, isso é milagre. Isso é além da natureza humana. Como é além da natureza humana Jesus ter sido concebido sem participação de homem? É absolutamente impossível a concepção humana só com a fêmea, sem o macho. É absolutamente impossível a concepção humana sem que concorram o masculino e o feminino. Ainda que se façam, por exemplo, fertilizações in vitro, você manipula in vitro masculino e feminino. A fé da igreja é Jesus é concebido virginalmente sem a participação de homem. Ora, isto é biologicamente inconcebível. Aqui nós estamos falando de um milagre. Aqui nós estamos falando de algo absolutamente sobrenatural, algo absolutamente fora da ordem natural das coisas, que Deus, em seu beneplácito,
decidiu fazer porque era necessário para o plano da salvação. Então, é bom ter essa clareza. A virgindade de Maria é também virgindade física, antes, durante e depois do parto. Em nenhum momento Maria deixou de ser virgem. Era virgem antes, enquanto dava à luz, continuou virgem e permaneceu virgem depois do parto. Bom, além disso, mas veja, o que é que isto quer dizer em relação a Jesus? Quer dizer que Jesus Cristo não foi concebido com participação humana. A virgindade perpétua de Maria aponta para a sobrenaturalidade da concepção de Jesus. A virgindade perpétua de Maria é a comprovação de que não houve participação masculina na sua concepção. Maria é virgem antes, durante e depois do parto, para que não reste dúvida de que Jesus é Deus e que foi concebido sem participação humana, de que Jesus não tem pai humano, de que seu pai é o Pai eterno, de que não há na concepção de Jesus a concorrência do ser masculino. Portanto, a maternidade divina de Maria aponta para a unicidade da pessoa de Jesus, isto é, para Jesus Cristo, que é homem-Deus, e como Jesus Cristo é homem-Deus, Maria é mãe do homem-Deus, é mãe de Deus. Ah, Emanuel, então a gente pode dizer que ela é mãe do homem? Claro que sim. O problema é que dizer Maria mãe do homem significava negar Maria mãe de Deus. Então, se eu estou dizendo assim, ó, Maria é mãe de Jesus Cristo, Deus e homem. Maria é mãe de Jesus, que é o Verbo encarnado. Não há problema nenhum. Agora, a formulação que se fazia no passado, ao dizer Maria mãe do homem ou Maria mãe de Cristo, Theotokos ou Antropotokos, era para negar o título mais antigo, Maria mãe de Deus, e para negar a partir de uma compreensão da pessoa de Jesus, uma compreensão da pessoa de Jesus dividida. O título de Maria Mãe de Deus aponta para a divindade de Jesus e a unidade de sua pessoa. O título de Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, aponta para a santidade da pessoa de Jesus, para a sua concepção virginal, para a não participação do homem, do masculino, na concepção de Jesus. Portanto, o que está implicado na virgindade de Maria é a santidade de Jesus, é sua condição de filho de Deus. Quem é defendido quando a gente afirma que Maria é virgem, não é ela, é Deus Pai. Quando eu digo Maria é sempre virgem, eu estou dizendo Maria é sempre virgem. O Pai de Jesus Cristo é Deus e não outro. Portanto, é a pessoa de Jesus que está implicada diretamente no dogma da maternidade divina, no dogma da virgindade perpétua. O dogma da Imaculada Conceição aponta para a condição de Jesus Cristo, seu Filho, de Deus e de Imaculado. Veja, a fé de Israel sempre teve muita clareza em entender que a santidade de Deus não poderia ser misturada com o pecado. Isso para Israel sempre foi muito claro. E as leis de pureza em Israel falam disso.
falam da absoluta impossibilidade de se misturar água e óleo. Se misturar Deus todo santo com o pecado do homem. Quando Deus decide que seu Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade augusta, irá se encarnar, ele não pode fazer isso, senão em um seio puríssimo. Se Maria não for imaculada, isto significa de Deus dizer que o Verbo de Deus se encarnou em uma carne maculada, se encarnou em uma mulher manchada pelo pecado. Se Maria não fosse imaculada, isso significaria dizer que a carne que Jesus assume é uma carne manchada pelo pecado. Isso é inconcebível. É inconcebível imaginar que Deus se misture com o pecado. Que a santidade absoluta de Deus se misture com o pecado. Que Deus assuma na pessoa do Verbo eterno uma carne manchada pelo pecado. Só Maria sendo imaculada, ela poderia ter digna de conceber em seu seio o imaculado que é Jesus Cristo. Portanto, o dogma da Imaculada Conceição aponta para o imaculado que é Jesus Cristo. O dogma da Imaculada Conceição aponta para Jesus, o sem pecado, o Cordeiro sem mancha. Jesus não tem marca de pecado porque nasce de Maria sem pecado. Veja, claro que alguém vai dizer, Jesus nasce sem pecado porque Jesus é Deus. Óbvio. Mas em Jesus há Deus e homem. E o homem em Jesus é também imaculado. E é também imaculado. A humanidade de Jesus é imaculada e, portanto, se une na pessoa de Jesus Cristo, sua divindade e sua humanidade se unem nele, mas esta humanidade ela é a toma imaculada da Imaculada. A Virgem Imaculada é, portanto, a que dá a carne imaculada ao seu filho. A Imaculada Conceição fala do Cordeiro Imaculado. A Imaculada Conceição de Maria aponta para o Cordeiro sem mancha que é Jesus. A Imaculada Conceição de Maria aponta para a santidade augusta de Jesus Cristo. Por último, o dogma da Assunção de Nossa Senhora fala deste último momento de sua vida terrena. Quando nós estivermos estudando o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção, veremos que o dogma da Assunção fala de que Maria foi elevada ao céu. Não discute dogmaticamente a morte da Virgem Maria. Isso é um outro problema. Veremos lá para frente. Embora sempre tenha sido tradição da Igreja de que Maria morreu. Uma certa tendência de alguns teólogos de discutir se Maria morreu ou não morreu é algo mais moderno, mais recente. É uma tendência, é uma discussão, é uma questão respeitável. Não é matéria de fé, porque a Igreja não definiu isso dogmaticamente. O que a Igreja define dogmaticamente é que Maria foi elevada ao céu. Maria morreu, como morreu, quando morreu,
Isso não está, a igreja não define dogmaticamente. E como nós conversamos na aula passada, isto é espaço de discussão. Quer dizer, se eu disser não acredito que Maria foi elevada ao céu, eu saio da fé católica, porque eu deixo de aderir a uma das verdades de fé. Se eu digo, olha, Maria morreu e depois foi elevada ao céu, e outro diz, não, eu acho que Maria não morreu, ela passou direto desta vida para o céu. Ou seja, isto não está Isso não constitui matéria do dogma. A matéria do dogma é Maria foi elevada ao céu. A assunção de Maria fala da realidade última da igreja e da realidade primeira de Jesus. Jesus que Jesus que assume a nossa humanidade na anunciação, no mistério da encarnação, assume-a por inteiro, vive-a por inteiro, morre na cruz como verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Houve muitas heresias. Olha, quem morreu na cruz não foi Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Deus não morre. Foi só uma aparência de morte, mas aquilo não era morte. Não, tudo isso nada disso é a fé cristã. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, morre na cruz como homem. E ressuscita no terceiro dia, ainda como homem-Deus. É por isso que Jesus Cristo ressuscitado mostra suas chagas. Diz a Tomé, toca no meu lado, come com os discípulos, para dizer, olha, eu sou eu, verdadeiro homem, Jesus, com quem vocês conviveram. Mas, ao mesmo tempo, esse Jesus entra na sala com a porta fechada, aparece e desaparece para os apóstolos. Quer dizer, ele é Jesus, verdadeiro homem, mas tem um corpo verdadeiro, mas o seu corpo verdadeiro parece já não ser mais exatamente o mesmo de antes da ressurreição. Porque a ressurreição não é uma volta para a vida mortal. São Paulo vai dizer, uma vez ressuscitado, não morre mais. Isto é, a ressurreição não é um retomar da vida normal. Veja, tem uma expressão que se usa na medicina hoje, eles falam de ressurreição. Você tem uma parada cardíaca, processos de ressuscitamento. Então, você tem uma parada cardíaca, aí eles vão lá, fazem uma massagem cardíaca, para o coração voltar a bater, eles chamam isso de práticas de ressuscitamento. Veja, ok, tudo bem, mas não é neste sentido que nós falamos de ressurreição. Ressurreição não é voltar para uma vida física. Ressurreição é entrar naquela vida que é a vida. Aí é importante pensar um pouquinho, porque os textos gregos, por exemplo, do Evangelho de São João, quando falam de vida, não usam a palavra bios, que em grego era a vida biológica. Mas ele fala de zoé, que é a vida por excelência, a vida geradora da vida. Então, é numa vida que está para além da vida física que o ressuscitado entra. E esta vida é o nosso destino escatológico. Destino escatológico que Jesus assegura a todos. Pela Assunção, Maria entra nesta vida de modo definitivo. Por isso dizemos de corpo e alma. Porque diferente dos santos que estão no céu em alma, mas não em corpo, Jesus Cristo e a Virgem Maria já estão na glória, na condição definitiva em que todos estaremos na parousia. Porque é o que nos diz a Sagrada Escritura. Quando soar a trombeta, os mortos se levantarão para serem julgados. Isto é,
Mesmo os santos no céu, naquele dia da parousia, reassumirão os seus corpos para agora entrar na glória de Deus de corpo e alma, porque estão só de alma, exceto Jesus e a Virgem Maria. E alguém diz, mas como é este corpo? Nós não sabemos. A Sagrada Escritura fala de corpo glorioso. O que é este corpo glorioso, nós não sabemos. Mas a Assunção de Maria aponta para a condição verdadeira de Jesus, de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com verdadeiro corpo humano. E ela subir ao céu em corpo e alma significa que Jesus Cristo assumiu verdadeiramente o nosso corpo, tornou-se verdadeiramente homem e levou a nossa humanidade com ele para a vida íntima da Trindade na Assunção. Veja que cada um dos dogmas marianos aponta para Jesus. Todos os dogmas marianos têm uma profunda dimensão cristocêntrica. Todos os dogmas marianos nos mostram que Jesus é Deus. Todo o mistério de Maria é contido no mistério de Jesus. Eu gosto muito das imagens da Virgem Maria com o menino no braço, ou a é sempre uma realidade em que o menino é o foco da Virgem Maria. Bom, nesta nossa aula, nós quisemos, com esta reflexão, chamar a atenção para a natureza cristológica, cristocêntrica do mistério da Virgem Maria. E eu queria dizer a todos os irmãos que tenham sempre em mente, no seu culto à Virgem Maria, esta dimensão de Jesus Cristo. Olhando para a Virgem Maria, vemos Jesus. A Virgem Maria nos leva a Jesus. A Virgem Maria nos aponta a Jesus. Os seus mistérios nos conduzem à intimidade da vida de Jesus. Na próxima semana, nós vamos iniciar a discussão, a reflexão sobre o dogma da maternidade divina de Maria. Espero vocês na próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.